Deus existe. Embora isso seja uma discussão recorrente nos dias atuais, o livro mais importante do mundo e em todos os tempos não chega nem perto de se colocar nesse debate. Bem pelo contrário. A primeira frase da Bíblia já afirma que as coisas que existem somente existem porque Deus criou todas as coisas. O salmista canta que negar a existência de Deus é uma tolice e o apóstolo Paulo considera essa posição indefensável. A verdade é que Deus não é apenas um ser poderoso cuja existência não pode ser explicada. Muito mais do que isso, ele é a existência absoluta sem a qual nenhuma outra forma de existência pode ser compreendida e muito menos explicada. Principalmente a existência humana. A Bíblia afirma que os seres humanos foram criados a partir de um objetivo: ser a imagem do seu Criador. Isso significa que somos feitos por Deus para representar a Deus e trazemos em nós as suas características. Tudo que é de correto em nós somente pode ser compreendido como correto a partir da semelhança com alguma característica de Deus. O contrário também é real. Tudo que é de errado em nós somente pode ser identificado se não houver uma consonância com o que existe em Deus. Portanto, absolutamente toda a compreensão de si e do mundo somente pode ser alcançada com a correta compreensão de quem é Deus. Sendo o Criador como Ele é e apresentado pelas Escrituras, Ele não pode ser alcançado, visto que Ele é absoluto e Ele é perfeito, e não existe nenhum instrumento humano que seja capaz de compreender a Deus. No entanto, mesmo que não haja nenhum movimento nosso que nos aproxime do conhecimento de Deus, Ele é um ser de amor, que quer se fazer conhecer e se revela por todos, para todos, por meio da natureza, pela ação do Espírito Santo. Ele impressiona a mente das pessoas pelos sermões, pelos textos dos profetas, pelos textos dos apóstolos e principalmente por meio de Jesus Cristo. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos ocupa um lugar central, não apenas na teologia, demonstrada por esse importante apóstolo, mas também na compreensão da doutrina de Deus, da divindade. Trata-se de um dos textos mais densos e sublimes de todas as Escrituras, onde Paulo expõe a vida cristã em sua dimensão plena, mostrando a atuação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra de salvação. Logo nos primeiros versículos, Paulo declara assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, assim, de cara, Romanos 8:1. Essa afirmação é possível porque Cristo, o Filho de Deus, ofereceu-se como sacrifício perfeito e definitivo. A divindade do Filho é implícita aqui. Somente alguém plenamente divino poderia realizar uma obra tão suficiente para libertar o homem da condenação do pecado. O Filho, portanto, é apresentado como fundamento da justificação e da nova vida. Na sequência, o apóstolo destaca a presença e o ministério do Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito de vida no segundo versículo do capítulo 8. Ele é o Espírito de Deus no versículo 9 e o Espírito de Cristo no mesmo versículo, revelando a sua íntima relação, tanto com o Pai quanto com o Filho. Mais do que uma força impessoal, o Espírito é apresentado como a pessoa divina que habita nos crentes. Os guia, dá testemunho de sua filiação e intercede com gemidos inexprimíveis. É impossível compreender Romanos 8 sem reconhecer a ação pessoal e divina do Espírito como participante ativo da salvação. O Pai, por sua vez, aparece como aquele que envia o Filho e o Espírito e como aquele que governa toda a história para o bem dos que amam a Deus. Isso está escrito em Romanos 8, dos versículos 28 a 30. Ele é o que justifica, Ele é o que chama e glorifica, e o seu amor é o ato culminante da segurança do cristão. Dessa forma, Romanos 8 revela um entrelaçamento das pessoas divinas na obra da redenção. O Pai planeja, o Pai está presente, o Filho executa e o Espírito aplica. Embora não seja um tratado sistemático sobre a Trindade, o capítulo fornece um testemunho essencial para a doutrina da divindade, evidenciando que a salvação não é uma obra de uma pessoa única e isolada, mas na Trindade, a comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo redundam na nossa salvação. Assim, a importância de Romanos 8 para a doutrina da divindade é inegável. Ele mostra que a vida cristã só é possível porque Deus se revela e atua como comunidade trinitária de amor, poder e graça. Vem cá, deixa eu te dizer.
A teologia bíblica, também chamada de teologia textual, busca compreender a mensagem das Escrituras em seu desenvolvimento histórico e literário. Ela analisa cada livro ou conjunto de livros dentro do seu contexto, destacando a progressão da revelação de Deus ao longo da história da salvação. O seu objetivo é ouvir o texto em sua própria voz e situar cada parte no enredo maior da Bíblia. Já aquilo que chamamos de teologia sistemática organiza os ensinos bíblicos em temas ou doutrinas, como Deus, Cristo, Espírito Santo, Igreja, eventos finais, escatologia. Em vez de seguir a ordem histórica do texto, ela reúne as passagens de toda a Escritura para apresentar uma visão coerente e abrangente da fé cristã, servindo como guia para a vida do crente e para a prática da Igreja. Aqui faremos ambas as coisas. Há momentos em nossa caminhada cristã que a dor parece sufocar a esperança. O coração se aperta, a mente se enche de perguntas e tudo ao redor parece silencioso demais. Nessas horas, a fé é posta à prova. Mas é justamente neste terreno árido da vida que se manifesta a presença consoladora de Deus. A Escritura nos lembra que não estamos sozinhos. O Senhor não observa de longe, indiferente às nossas lágrimas. Ele se faz presente. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, a presença divina envolve a nossa história com amor e com fidelidade. Ele é o Deus que caminha conosco no vale da sombra da morte, que sustenta nossas fraquezas e nos conduz em esperança. A cruz de Cristo é o maior testemunho dessa verdade. Ali Deus não estava apenas vendo o nosso sofrimento, mas entrou nele de forma plena. O Filho carregou a dor, a injustiça e a solidão para que pudéssemos experimentar a certeza de nunca mais estarmos abandonados. Se ele já assumiu o peso supremo do mal, podemos confiar que nenhuma prova presente tem força para nos afastar do seu cuidado. O Espírito Santo, em nós, por sua vez, age como aquele que traduz nossos gemidos em oração. Quantas vezes as palavras nos faltam? Quantas vezes a alma apenas chora em silêncio? Ainda assim, diante do trono, nossas lágrimas são transformadas em um clamor eficaz. Não somos órfãos espirituais, somos filhos que podem descansar nos braços do Pai. É verdade que a vida ainda nos confronta com dores e com perdas, mas a presença de Deus garante que nada é em vão. Cada lágrima regada na terra é vista pelo Senhor dos céus com todo cuidado. Cada momento de fraqueza é sustentado por sua graça e cada aparente derrota é apenas parte de um quadro maior que aponta para a vitória final de Deus. Hoje, diante dos desafios que enfrentamos, somos chamados a viver essa confiança. Não sabemos todas as respostas, não entendemos todos os caminhos, mas podemos descansar na certeza de que Deus está presente, conduzindo a história e guardando seus filhos. A presença divina não é apenas uma promessa futura, é uma realidade atual. O Deus que esteve na cruz, o Deus que ressuscitou, é o mesmo que caminha com você e comigo hoje. E isso basta para encher o coração de esperança e de paz. Desejo a você bons estudos.